Muita gente cadastra e muito provavelmente esse é o seu perfil, vem aqui buscando somente preço. Bruno, quer saber o preço? Me fala logo o preço, quero assistir esse tamanho de vídeo seu aqui, nem a pau, quero só saber o preço. Se a gente fala o preço sem você entender o que está incluso naquele preço, qual o sentido, gente? Nenhum, né? Então, primeira coisa que a gente vai analisar aqui nesse capítulo agora é o que está incluso nesse preço aí da mensalidade, Bruno? O que está incluso para me comparar lá com o meu carro? Então a gente fala assim, você está doido, isso aí é o preço de comprar o carro. Mas o custo de um carro comprado não é só o preço de compra. Você tem que pagar pneus, tem que pagar seguros, tem que pagar manutenção, IPVA. Tem vários outros custos que você precisa somar ali no valor da compra, mais os custos de manutenção, mais valorização, mais dinheiro parado. Tem várias coisas, tá? Mas a gente vai falar aqui especificamente, quando você paga uma mensalidade, eu paguei lá 15 mil reais por mês para a Localiza para ter a BMW X5. O que está incluso ali naquele meu contrato, tá? Vamos entrar em item por item aqui do que está incluso na mensalidade. Isso vai variar em algumas empresas, então eu vou falar que esse item aqui não é todas, esse aqui é todas, para vocês entenderem o custo, tá? Quando eu falo ali de 15 mil reais, por que é 15 mil reais, né? Não é só o custo da aquisição daquele veículo, tem o custo de manutenção também e os outros custos agregados. Um resumo assim muito breve do que está incluso na assinatura é, quando você compra um carro lá na concessionária, o que você tem que ter para poder usar esse carro? Você vai ter que fazer um seguro, pagar licenciamento, pagar emplacamento, pagar IPVA daquele carro para você poder rodar. Todo ano você vai ter que pagar IPVA. Você vai ter alguns custos que são recorrentes na compra desse carro, tá? Na assinatura, o que você tem de custo além da mensalidade? Gasolina, que é o mesmo custo que você tem lá no carro comprado. Então, em resumo, na assinatura, somente gasolina, nada mais. Eu vou entrar em detalhes aqui, porque uma ou outra empresa, você tem um detalhinho aqui que possa ser que você tenha que pagar mais. Então, bora pro item. Pauzinho aqui, ó, que o Rafa já tá ali queimando a nossa costela. Vou tirar uma costelinha ali pra ver se essa costela do gaúcho é boa mesmo. Vamos dar uma palhinha pra vocês. A linguiça eu não quis experimentar não, eu passei pra frente. O pão de alho ele queimou todos, não dá pra gente comer. Pão de queijo eu também queimei um aqui. Ah, boa. Ainda bem que tu falou, porque senão eu já ia contar pra todo mundo. Bora continuar nos itens que estão inclusos. Churrasco do gaúcho não está incluso aí na assinatura. Impostos, tá? Todos os impostos estão pagos. Então, IPVA, licenciamento, emplacamento, qualquer coisa relacionada a imposto no carro assinado está incluso na mensalidade. Está incluso também na assinatura o seguro dos veículos, tá? Que na verdade não é um seguro próprio, é um seguro que é uma gestão de risco própria, que a empresa nem deixa que a gente fale seguro. Eu falo como seguro para exemplificar, mas é uma proteção que as empresas fazem, que na verdade é uma gestão própria de risco, que se tiver algum evento é a própria empresa que vai arcar, porque não vale a pena fazer um seguro de tantos veículos iguais as empresas têm, tá bom? Nesse seguro está tudo incluso, tem uma outra diferença que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente do que está incluso, franquia, quais itens cobrem, quais não cobrem, se tem alguma diferença ali na hora do PT, vou explicar aqui também ainda nesse vídeo para vocês. Manutenções, e aí é um item de muito detalhe, porque varia entre as empresas. Mas para mim, Bruno, pneu é o item essencial. Existe empresa que não cobra pneu? Existe. Empresa que tem carros caros aí no mercado, não estão inclusos pneu na mensalidade. Mas na grande maioria das empresas, e é a minha maior briga por isso, as empresas que eu indico aqui no canal, todas têm pneu incluso, porque para mim é essencial o pneu. Não faz sentido eu alugar um Tesla, que é o caso que eu estou dando aqui da empresa que não cobre pneu, e não está incluso pneu num Tesla. Não faz sentido nenhum eu alugar um carro de peluche sem pneu incluso. Então na BMW, só para vocês terem uma noção, tem 80 mil reais em pneu incluso nesses 15 mil por mês que eu pago aí no meu carro. Eu vou ter ali direito, acho que é 16 jogos de pneus diferentes no meu carro. É pneu para arrebentar. O pneu aí está projetado para durar mais ou menos 36 mil quilômetros, 4 unidades, é o normal aí do mercado, essa troca. Mas Bruno, caí num buraco, rasguei o pneu, quem é que paga? Aí é você que paga, tá? Por quê? É um uso inadequado, digamos assim, é um custo que não tem como a empresa de assinatura projetar. Ela teria que te cobrar ali muito mais caro, às vezes fazer um seguro do seu pneu, algo do tipo, para estar incluso aí estourar pneu. E outra coisa também, né, gente? A pessoa ia usar ali o pneu de forma irregular, cantando pneu, estragar aquele pneu e ali fazer um corte no pneu para conseguir recuperar esse pneu aí da empresa. Então teria um custo extra aí na assinatura, difícil de mensurar. Então é aquela história, onde tem placa, porque tem história e por isso não está incluso aí na assinatura os danos causados ao pneu. Você pegar um buraco aqui com a BMW, eu vou ter que pagar ali 6 mil reais. Aconteceu com a minha Tiguan, né, com 2 mil quilômetros. Eu encostei ela no meio fio, assim, na hora de uma manobra, e o pneu explodiu na hora, porque tem um perfil muito baixo. E a empresa me deu todo o suporte, tá? Ela que achou o pneu, ela que trocou o pneu, usou um pneu do pool lá, né, desses 16 que eu tinha inclusos no carro, me cobrou só mais um pneu, pegou um pneu do pool e pôs lá, porque era um pneu de marca diferente, a gente não achou o pneu para comprar. Mas você vai ter todo o suporte da empresa nessa troca, só o pagamento é que vai ser feito por você, tá bom?
37 quilômetros de T-Cross, eu caí no buraco. Você também? No primeiro dia. Vocês estão brincando? Eu peguei o carro 1h da tarde. Às 18 horas eu caí no buraco e rasguei o pneu. Rasgou também? Rasgou, perdi o pneu. Bom, cada zero não precisava nem do outro, né? Se achar da mesma marca, tá tudo certo. Fui lá e tive que trocar. Paguei, não tem o que fazer. Se fosse o seu carro também, esse ali seria um custo extra, além desse custo mensal que a gente projeta de quilômetro rodado do seu veículo, que eu vou falar aqui mais para baixo. Não está previsto, né? Não é um custo previsto, né? Então, pensem bem, gente, se está incluso pneu, e no caso da BMW lá, mais de 80 mil reais de pneu no contrato, isso está incluso naqueles 15 mil reais. Então, quando eu falo 15 mil reais, parece muito. E quando você vem aqui procurando somente preço, parece absurdo olhar para o preço da assinatura, mas tem que analisar o que está incluso, tá? Trocas de óleo, aí vamos para as manutenções mais básicas para as mais avançadas aqui, tá? Troca de óleo e as revisões que estão no manual, praticamente todas as empresas hoje incluem esses serviços nos valores das mensalidades, tá? Mas tem itens de desgaste natural que aí nem todas as empresas incluem. São eles, pastilha e disco, que é o principal, muitas empresas não cobrem pastilha e disco, que é um item que gasta muito e acaba ali na faixa de 20 mil quilômetros. Pra vocês terem ideia, a Tiguan foi trocado na revisão de 20 mil quilômetros, as pastilhas de freio, as 4 pastilhas, são mais de 4 mil reais as 4 pastilhas de freio. Na Localiza, que é a empresa que eu tinha Tiguan, cobriu, mas nem todas as empresas cobrem. Itens de suspensão, né? Buchas ali tem desgaste perto de 50, 60 mil quilômetros, é normal começar a troca de itens de suspensão. Isso nem todas as empresas estão inclusas. Tem que consultar qual está inclusa, mas isso também em algumas empresas está incluso no valor da mensalidade. Na hora de você projetar versus o seu carro comprado, isso também entra ali naquele valor da mensalidade. Você está pagando aquilo ali diluído de alguma forma. Bateria, nem todas as empresas trocam e costuma ali durar 2 anos uma bateria. A BMW ficou parada no pátio da Localiza e quando eu retirei ela estava com a bateria variada. A Localiza trocou essa bateria desse carro sem nenhum custo para mim. Claro que se fosse minha, né, ela não teria ficado parada, mas só estou dando um exemplo que a bateria está incluso sim nos planos de manutenção de algumas empresas, nem todas, precisa de consultar. Paleta de limpador não dura mais do que 1 ano, tem empresas que cobrem, tem empresas que não cobrem, mas está ali também. Trocas de vela. Trocas de vela é um item que em algumas montadoras está lá falando quanto dura a vela, tá? Mas em algumas não. Por exemplo, como é o caso da BMW. A BMW não tem nem manual de troca de peça, tá? A minha, por ser híbrida, ainda é pior ainda, né? Ela vai calcular a quilometragem para troca do óleo de acordo com quanto de quilômetros eu rodei na combustão. Se eu rodo muito na cidade, igual eu tenho rodado, ela já está passando lá dos 15 mil quilômetros para revisão, então a troca de vela também vai ser adiada. Mas não tem um caso específico de quilometragem, então não tem como as empresas colocarem uma data fixa ou uma quilometragem fixa. Eu acho isso errado, é uma coisa que as empresas que fazem, eu critico muito. Em algumas tem essa data fixa, tá? Quilometragem fixa para troca de vela, mas depende do plano de manutenção do carro, depende da empresa. Mas, em normal, você tem que pôr ali na conta, porque está incluso, tá? Troca de correia dentada, a mesma coisa. Existem empresas que, os veículos, né? Às vezes tem corrente dentada e vai durar 100 mil quilômetros, e tem empresas que são correia dentada que vai durar ali 60, 70, 80 mil quilômetros no máximo. Precisa de estar ali incluso no seu contrato. E aí entra manutenções corretivas, que aí a gente entra num mundo que pouquíssimas empresas incluem. Que é, por exemplo, uma queima de bomba de combustível que acontece. Por exemplo, os casos dos Jeep Renegade, Compass, que estão dando problema no trocador de calor após 2 anos, que também serão corrigidos pelas locadoras, que incluem manutenções corretivas. Queimas de lâmpada, tá? Parece uma coisa simples, mas nem todas as empresas estão inclusas, porque a lâmpada não deveria queimar. Se ela queimou, sei lá por que motivo essas lâmpadas queimam, não é garantia, não é um item de troca que está lá no manual que vai queimar a lâmpada com tantos mil quilômetros, então as empresas não trocam porque é uma manutenção corretiva, tá? Da Tiguan teve uma queima da lâmpada do farolete, custou mais de 300 reais e estava incluso lá na conta da minha assinatura que eu pagava da Tiguan, tá? Mas não são todas as empresas, então fiquem ligados nisso daí. Resumo é esses os itens, então você coloca só gasolina, todo o restante em teoria está incluso aí na sua assinatura. A gente vai te ensinar a fazer essa conta para validar em relação ao seu carro comprado, se faz sentido esse valor da assinatura ou não, tá bom? Quer oferta de carro para assinatura? Você vai cadastrar então no sistema aí da Trocar de Carro, vai ter todos os links aparecendo aí para vocês. E assim que você cadastrar, você já vai receber o link com todos os carros da sua cotação. Após você escolher o melhor cenário, não acaba por aí a nossa parceria. Eu vou te acompanhar durante todo esse processo da sua experiência com carro por assinatura. A gente vai ter acesso aqui também diretamente nas empresas para resolver o seu problema. A gente tem muito suporte das empresas. Isso aqui é a nossa diversão hoje. A gente é um usuário e está ajudando outros usuários aí nesse mercado. Então, cadastra aí no sistema, eu te espero lá na cotação. Vou te chamar pessoalmente lá no WhatsApp para falar com você. Inscreve aqui no YouTube para receber mais vídeos como esse.
Agora que eu já te contei tudo que está incluso na sua assinatura do seu veículo, é o nosso 4º vídeo da minissérie de tudo sobre carro por assinatura. Nesse próximo vídeo eu vou te contar como descobrir se realmente tem economia assinando um veículo em relação à compra e em relação ao financiamento. Espero lá.